Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando para mais uma live. Ei, Renata, bem-vinda. Já começa a mandar essa live para seus amigos. Clica aí no aviãozinho e vamos falar sobre um assunto super importante. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a psicanalista Andréa Coutinho. Nós vamos falar de um assunto necessário, né? A nossa saúde mental. E aí, como anda a sua saúde mental? Qual a importância que você observa, né? Vem observando aí desse cuidar de verdade da saúde mental. Então aperta o coraçãozinho para o Instagram já começar a ativar para outras pessoas. Envia essa live para os seus amigos, pelo menos 5 pessoas que você acredita que precisa cuidar da saúde mental. Manda aí. Boa noite, Aline. Caroline, boa noite. Isabela Silva, boa noite. Seja muito bem-vinda. Me fala aqui a cidade de onde vocês estão assistindo essa live, que também é importante, né? Saber aonde é que minha página aqui do Instagram tem alcançado outras pessoas. Eu sou mineira. Isabela, boa noite. Olha, a Isabela está falando de Salgueiro. Muito bom. Legal, né? É importante alcançarmos outras pessoas e falarmos de um assunto que é extremamente importante, não somente por ser janeiro, né, gente? Às vezes as pessoas... Olha, gente, entrou aqui um perfil, Caldas Novas, Termas. Gente, quem não foi, vai, tá? Por favor, faça uma visita depois que vocês assistirem a live, que é um lugar também importantíssimo para você cuidar da sua saúde mental. A Renata tá falando de Salto, interior de São Paulo. O Jornal do Bairro também. Seja bem-vindo. Ícaro, meu filho entrou aqui, gente. Ronald Leite, seja bem-vindo. Já já a nossa convidada chega. Boa noite, Ione. Seja bem-vinda. Luana, Ariane, sejam bem-vindas. Boa noite. Vamos que vamos. Vamos compartilhando aí essa live. Começar janeiro entendendo sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, né? Por que disso? Vamos ver a nossa convidada. Deixa eu ver se ela entrou aqui, gente. Esperar mais uns minutinhos e aperta esse coraçãozinho aí, gente, pra todo mundo só ser avisado que a live está começando. Vou fazer uma solicitação aqui. Andréia, solicita para você participar da live, porque tá dando não autorizado aqui. Aventura psicanalítica.
Isso! Não dá mesmo pelo computador. É. Não tem jeito. Eu estava tentando fazer pelo computador, mas não rola. Tá, só quando tem passando ao vivo para o YouTube. Acho que só. Ai, que saudade! Olá! Boa noite, ai, que saudade! Boa noite. Vamos prometer aqui que nós não vamos passar de 1 hora. Vamos prometer? Você sabe que essa promessa pra gente não funciona muito, assim, Vamos! né? Vamos prometer, gente? Vamos prometer? Nossa, eu tô tão pálida. Peraí, gente, que eu não ando... Calma, só um momento. Deixa eu colocar a cor em mim, gente. Põe uma cor aí. Né, gente? Deixa eu botar a cor em mim, não, muito amarela. Ai, gente do céu. Essa vida de ficar presa em casa não dá certo. Mas tá acabando, tá acabando. Ai, acho que essa aqui tá Ó, bom. a Ariane tá falando que nós podemos ficar aqui mais 1 hora, hein? Cuidado, hein, Ariane? Fica aqui com a gente. Sai não! Né? Vamos já começar, Vamos já começar. Primeiro eu quero agradecer. Sim. Foi uma coisa mútua, né? Foi um convite mútuo. A gente se convidou. Somos dessa. Que a gente é dessa. A gente se convidou, então eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo para essa importância, né? Para esse momento atual, para esse tema que hoje o mundo pede, né? Saúde mental, e às vezes nem sabe que pede, às vezes está até gritando, por esse socorro e nem sabe que está pedindo. Então, quero agradecer primeiramente a sua disponibilidade. E aí eu acredito que tem algumas pessoas, não sei se todas me conhecem. Eu vou me apresentar já, tá? Sim, vou tomar liberdade já para ir falando, que eu tava com mais saudade que você tá ativa aí nas lives. Eu tô começando agora, a primeira, vai. Do ano é a primeira. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou Andréa Coutinho, eu sou psicanalista, já tenho mais de 10 anos, coordenadora da Escola Abrafp do Polo Rio de Janeiro, e eu sou responsável também pela formação dos alunos em psicanálise. A princípio, eu ministro as aulas, porque é uma coisa que eu tenho muito cuidado, e eu quero estar pertinho acompanhando eles. Eu digo para eles que eu não largo nunca mais, porque uma vez psicanalista a gente fica para sempre junto. Não é, Sinara? É verdade esse bilhete. Pois é. E é um prazer enorme estar aqui, cara, de verdade, para a gente falar desse tema tão importante e que é indispensável, que é sobre o Janeiro Branco e a atenção à saúde mental. Quer falar, Sim? Quer dar continuidade? Exato, eu vou me apresentar também. Eu sou Sinara Cordeiro, sou psicanalista, especialista em adoção, escritora e gosto muito dessa escuta. Eu falo que eu me descobri assim dentro da psicanálise, é algo fantástico. Então, estamos aqui juntas nessa jornada, né, de vai além de live aqui, e quero muito falar sobre essa importância, principalmente dos educadores, dos pais entenderem sobre a sua saúde mental. Até coloquei um título aí, né? A sua saúde mental pode estar em risco e você não sabe. Porque existe muitos tabus, preconceitos a respeito de uma terapia, de um cuidar dessa saúde mental. E nós vamos tirar aqui alguns paradigmas, esses tabus de falar, poxa, estou aqui malhando, a saúde mental está na atividade física. Cada coisa no seu lugarzinho. Isso é o primordial. Cada coisa é importante, mas elas precisam ocupar o lugar que lhes cabe. Nós vamos falar sobre isso. E agradeço também, Andréia, por você ter aceitado esse convite prontamente. Somos 10. Somos 10. Somos 10, né? Então, vamos começar primeiro explicando para algumas pessoas, né, o porquê do Janeiro Branco. Não foi nós que inventamos, mas uma turma de psicólogos que criou essa campanha, né? Foi eles que colocaram isso em prática, e é uma coisa nova. Atualmente se fala muito sobre, né? Então tem muita gente há um certo tempo que vem ouvindo isso, né? Sobre o Janeiro Branco, mas é uma coisa nova, aconteceu em 2014. Então
essa campanha ela tem o intuito de valorizar, né, o bem-estar psíquico de cada sujeito e chamar a atenção para esse autocuidado, para essa escuta, né? E isso é, de fato, uma promoção da saúde do indivíduo, né? E por que o mês de janeiro? Quando a gente fala de janeiro, a gente fala de janeiro, a gente fala de começo, a gente fala de mudança, a gente fala de projeto que ficou lá atrás, eu vou começar agora, então ou eu começo uma dieta, ou eu começo uma academia, ou eu começo um projeto, ou eu comecei a estudar, ou eu começo sempre em alguma coisa no começo. É uma necessidade do indivíduo ter um começo, eu preciso ter um começo, né? Então, o Janeiro Branco, ele, de fato, ele representa essa reflexão. Então, janeiro virou o ano, e aí todo mundo pensa, né? Geralmente viradas de ano, o pessoal, poxa, esse ano que passou foi isso, 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 ou faltou isso, ou preciso complementar com isso para o novo ano que chega, para o novo ano que está vindo, ou que já chegou, e agora eu preciso pôr em prática. Então, tem uma autorreflexão maior no mês de janeiro. Então, foi inserido a saúde mental para justamente somar com essa reflexão, né? Não só dos recomeços das coisas práticas, mas do autocuidado, né? Mais da autopercepção, da saúde mental mesmo, né? Como que eu ando. E é quando existe esse momento, é um momento que existe um movimento muito espontâneo do indivíduo, né? Então, da vida que se tem atualmente, da vida que se quer, né? E da que é possível ter ou ser. Sim. Então, tem essas escolhas, só que essas escolhas competem algumas decisões. E essas decisões, muitas vezes, elas não são encaradas tão fácil, né? Ela não é tão fácil de se decidir, como você mesmo disse inicialmente. Tem muito preconceito, né? Falando agora só da saúde mental. Né? Ninguém fala, você vai começar academia? Não, academia é coisa de X, né? Ninguém diz. Mas falou em análise, falou em terapia, falou, vai fazer terapia? Não, você não precisa. Isso é coisa de maluco, né? Não preciso, eu sou autossuficiente, né? Tô endeusada aqui, então eu não preciso disso. Eu aguento tranco, sempre aguentei. Apanhei e não morri. Depois a gente precisa fazer uma live disso, hein, sim? E como? E é tão interessante que foi uma iniciativa também de algumas empresas de promover essa saúde mental no meio, né, do trabalho, porque muitos talentos estavam se perdendo ao longo dessa jornada. E quando nós falamos, né, quando tem aquela musiquinha, então é Natal, o que você fez, a pessoa quer morrer. Vem aquele sentimento de abandono, solidão, pulsão de morte. Ai, morri agora, não fiz nada. Tudo que eu planejei. Então, olha como que é importante ter um olhar para a nossa saúde mental. Porque, às vezes, como você mesmo falou aqui, existem aquelas pessoas que falam assim, não, você não precisa não, você está ótima. Tá perfeito, tá ótimo. Nossa, você parece até uma psicóloga. Não tem isso? Dentro tá arrebentada. E aí, mas quando você fala, não, mas eu preciso, eu tenho uma terapeuta, eu busco essa ajuda, mas nossa, mas você é tão calminha. Gente, eu falo que eu sei lidar melhor com as pessoas explosivas do que com as pessoas calminhas, mansas, pacíficas, porque eu não estou vendo, é um iceberg. Eu não estou vendo o que está por debaixo dessa calmaria toda. Aquela que está falando, que está colocando para fora, você está escutando o que está acontecendo dentro. Então, ter esse tabu, né? Mas, pessoal, nossa, ótimo. Um filho bonzinho. Nossa, a mãe, assim, boazinha, faz tudo. Ai, frequenta a igreja e, nossa, tudo ela quer fazer. Ela é super boazinha, tudo prestativa. Pede para ela que dá tudo certo. Sim. É uma coisa muito perigosa, né? Porque como está? Ter esse olhar para o indivíduo. Como eu estou diante desse cuidado, dessa saúde mental. E hoje, nós não podemos selecionar quem é que precisa. Quem precisa, quem não precisa. Todos deveriam estar em contato com esse momento. Todos. E acrescentar esse janeiro branco, não só para o mês de janeiro, mas fevereiro, março, abril, maio, né, gente? O ano todo.
né? Porque a ajuda para a saúde mental, ela não tem que ser um pronto-socorro, não é um braço quebrado que você vai, cuida disso e volta. Você carrega uma vida, né? É legal que hoje tem, né, as empresas, escolas que promovem os encontros, eles levam profissionais, algumas, né? Não todas, aquelas que conseguem. Ou tem os profissionais que já fazem o acolhimento da criança na escola. Enfim, tudo isso, igrejas, né? Tudo isso serve para que a pessoa faça essa própria reflexão, quebre seus paradigmas, né? Quebre suas crenças, quebre aquilo que impede você de melhorar. Porque quando a gente faz uma análise, a gente é um ser diferente. A gente é diferente para a gente primeiro, né? A gente se torna diferente. A gente é um indivíduo único. A gente percebe que a gente é descolado de outras coisas, de outras pessoas, descolado dos traumas. Eu não preciso carregar isso minha vida toda, né? Então, essa live eu acredito que vai ser um reforço, né? Com o intuito ainda mais de trazer essa reflexão mais ativa, e a gente vai falar de uma forma mais facilitadora, porque, na verdade, essa é a minha paixão, falar disso de forma leve, saudável, importante, e de fácil entendimento, né? Para que todo mundo alcance essa atenção e tome para você esse autocuidado. E não, na verdade, evitar o contato, mas que, na verdade, essa pessoa se aproxime e diz, não, peraí, então eu não preciso ser louco para ir procurar uma análise, eu não preciso ser maluco, né? Para ir, o que é maluco, né? O que é? Não, você vai ficar maluco se você não fizer. Né? Você vai ficar maluco se você não fizer. Então, o que de fato, né? Afinal de contas, né? O que é, então, cuidar da saúde mental, né? Então, a gente não tem um manual para isso. Quem dera se a gente tivesse uma fórmula mágica, né? Uma dica, um passo a passo para cuidar da sua saúde mental. Não, a gente não tem, porque as dores são únicas, né? São individuais, são singulares, dores singulares, né? A minha dor de cabeça não é a mesma da sua, embora a dor seja similar. Menina, quando eu tenho dor de cabeça, fisicamente eu sinto isso. Menina, eu também sinto, mas a minha dor de cabeça vem de um sentimento e a sua vem de outro sentimento. E isso precisa ser muito bem respeitado. Cada pessoa, cada indivíduo precisa encontrar o seu próprio percurso da sua dor, a dor psíquica, né? Então, de alguma forma, cuidar emocionalmente e individualmente, né, para que cada um encontre e se reencontre, né, com aquilo que foi deixado para trás, o eu dele que ficou lá atrás. Eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para o outro, né? Não estou olhando para mim. Então, a saúde, ela de alguma forma, para cada um, ela vai se apresentar, a saúde mental, ela vai se apresentar de uma maneira diferente. E a gente precisa respeitar isso, né? E hoje eu vou bem promover aí a importância do tratamento analítico. A psicanálise, vou mesmo. E é tão importante, porque às vezes as pessoas falam assim, quando eles dão início, né, a essa procura, essa ajuda, e falam, ó, vim aqui porque, tô sentindo umas coisas aí. Aí começa esse discorrer das conversas. Vou falar da família. Às vezes, não, é que meu filho tá acontecendo isso, ele faz isso, eu não gosto, ele me irrita, às vezes dá uma raiva, mas conversa com ele. E aí a gente quer conversar com esse pai, com essa mãe, para entender melhor a situação. E às vezes, esse sintoma que se enxerga ali no outro, inclusive eu assisti um filme ontem, não me peça para lembrar o nome do filme agora, que só lembro da história, que o menino, ele veio com essa demanda, né? Ele tinha cometido um crime, só que ele transferiu esse ato para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa. E a analista que estava acompanhando, descobriu que era ele o autor por conta dessa transferência. Ele estava falando da sua dor que ele não conseguia, mas transferiu para uma terceira pessoa. Ele criou um personagem. Então, falar sobre as demandas aí, como eu vou descobrir que eu preciso ter esse cuidado, preciso de buscar ajuda? Muitas coisas nós vamos entender, por exemplo, se a pessoa começa uma atividade e para, começa um curso e para.
E vai naquele ciclo. Aí, final do ano, começou tudo e não terminou nada. O que que acontece? Por que que acontece isso? Às vezes começa, eu vou fazer esse curso, é a minha vida, vai naquele impulso, depois desanima. São sinais que você precisa entender o que que está acontecendo. Por que que isso se repete? Por que que isso prolonga? E atrapalha. Porque às vezes a gente numa roda aí, reunião de família, final do ano, começa a contar tudo da família, né? Fulano começou 10 cursos esse ano, não concluiu nenhum. Aí a gente já faz assim, né? Já faz aquela coisa. Por quê? Por que isso acontece? Por que esse sintoma repetitivo? São comportamentos individuais, né? E eu tô repetindo isso por algum motivo. A não ser que, repito, não tô percebendo isso. Né? Mas quando você tá em análise, porque a análise ela faz isso, né? Ela promove, é uma ferramenta que promove você se reencontrar, né? As suas formas de sobrevivência, você se perceber, peraí, é verdade, por que eu tô repetindo isso? É verdade, dedo podre para relação, menina, mas todo mundo que eu me relaciona é desse jeito. Não me diga. Coisa. Sério, né? Me conta, hein? Não me diga. Né? Então, assim, a pessoa ela repete, ela não sabe que ela está repetindo, e a psicanálise ela tem, né, o manejo dela faz com que o indivíduo se conecte com essa repetição e elabore isso, né? E faça as suas próprias percepções, a sua própria análise ali acontece. A autoanálise ela é super importante, aí ele vai se conectar e se desprender dessa repetição, ele vai falar, peraí, posso fazer uma outra coisa que vai me dar prazer sem repetir. Eu acredito, né, psiquicamente falando, eu acredito que esse mecanismo que eu repito me dá prazer, mas na verdade não. Eu estou fazendo uma busca, né, inconscientemente eu faço uma busca de que eu quero fazer algo e eu nunca consigo. Né? Por que eu não estou conseguindo? Então, quando a psicanálise vem e promove para esse indivíduo esse pensamento, né, essa conexão autoanalítica, cara, isso é uma coisa assim extraordinária, né? E aí essa promoção à saúde mental, ela é um caminho sem volta, né, Cid? Né? Um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Quando você passa a cuidar de si, né? Quando você passa a olhar para você, para o seu eu, com carinho, com um olhar único, sem a interferência, sem as projeções do outro, sem as introjeções, sem qualquer ligação externa, quando você consegue fazer isso, você de fato promove um bem-estar grandioso e facilita a sua vida no trabalho, porque, cara, sem saúde mental, você não trabalha, você não se relaciona, você adoece, porque você acaba somatizando todas aquelas dores emocionais, porque se você não fala, você vai sentir tudo aquilo e o seu corpo vai dizer sobre você, né? Então, você vai colocar para fora de alguma forma. Então, vai ter infecção na garganta, vai ter, né, problema de pele, vai ter uma série de coisas. Seu corpo está querendo dizer alguma coisa, né? Não está conseguindo ir no banheiro direito, não está... Cara, o que está precisando sair que não sai da forma correta e está saindo de qualquer jeito? De alguma forma isso está saindo. E aí você medica, você remedia o que você está sentindo, você busca um diagnóstico, né, Sinara? A gente precisa falar sobre isso também. A gente busca um diagnóstico, busca-se um diagnóstico, ao invés de entender, cara, por que eu estou sentindo isso? Por que sempre eu estou tendo infecção X? Por que sempre eu tenho... Por quê? Então eu preciso entender o que está se repetindo aqui. Eu não estou falando, eu não estou fazendo repetido, mas as minhas doenças, elas estão contribuindo para essa repetição, tá? Então por que sempre isso está acontecendo? O que é? Que questão é essa? Talvez eu precise pensar com mais cuidado. Né? E essa live, ela surgiu numa conversa que... Numa não, né? Uma das milhões. Deixa eu pra lá. Uma das milhões que eu sempre tenho com a Sinara, que às vezes eu tenho que tocar a Sinara, ou a gente não se despede, a gente já começa nem falando bom dia, parece que a gente está junto no mesmo ambiente.
E aí Exato. e aí surgiu justamente pela importância do cuidado, inclusive os profissionais, né? Então a gente estava conversando, a Sinara ela tem uma experiência muito grande com as famílias e eu quero realmente com todo cuidado, eu sei que ela vai, né, ter, mas ela tem um cuidado direto com a escola e muitas vezes a escola é o primeiro ambiente, né, que a criança ela vai replicar aquilo que estava acontecendo na casa dela, né? É o primeiro ambiente. Vamos entender nesse primeiro ambiente que ela vai replicar. Então a criança que não tem filtro, não tem nada, ela está desprendida de tudo e ela vai colocar para fora a raiva dela, ela vai colocar o ciúme, ela vai colocar o choro, não importa a idade que ela tenha, ela vai colocar para fora. E agora eu quero que a Sinara continue, porque é ela quem tem o maior contato com esses profissionais da educação. E a gente alertou isso de uma forma assim, através de uma conversa sobre a importância destes profissionais, falando da área educacional mesmo, né? O cuidado que eles precisam ter para essas dores primárias que essas crianças trazem com ela. Fala um pouquinho, sim. É importante, em primeiro lugar, todo mundo precisa conhecer sobre as fases do desenvolvimento infantil e do adolescente. Porque hoje estão se medicando de uma forma muito assim. O menino pula mais alto, tem isso aqui. O menino fica, grita, você tem isso. Começa a rotular os meninos. E eu atendo, gente, adultos que chegam e falam, eu recebi isso aqui quando era criança, e eu tomava 3, 5 tipos de remédio, e ele não sabe, ele não se conhece. Na visão desse paciente, ele é o resultado de um remédio, que só vive se for à base de remédio. É extremamente importante que todos os profissionais entendam sobre essas demandas, sobre esses comportamentos do desenvolvimento infantil, porque tem a fase, uma criança, um dia eu escutei uma frase do Cortella, uma casa feliz é uma casa que tem parede riscada, que tem brinquedo esparramado, que tem criança gritando para lá e para cá. Se você entra em uma casa onde as bonecas, os carrinhos estão todos enfileirados na parede, brilhando, inteiros, opa! Alguma coisa está errada. Porque não é natural do desenvolvimento. A criança, ela desmonta fora para montar dentro. É extremamente importante ter isso. Por que nas idades ali de 1 aninho, 2, recomenda-se esses brinquedos, lógico, né? Tem que ser um brinquedo com peças grandes, maiores, para a criança não ter perigo da criança engolir, mas para a criança montar quebra-cabeça, sabe? Você vai montando com seu filho. Hoje tem aqueles tablados, né, que no formato de quebra-cabeça, você pode ter esse momento, porque a criança precisa, faz parte desse desenvolvimento. Aí o menino tá desmontando ali o brinquedo, tá lá, nossa, tá destruindo tudo. Esse menino tem alguma coisa, não guarda nada. Ela se incomoda com a bagunça. Isso, é uma bagunça, tudo que tira não coloca no lugar. E tá gritando, e tá pulando, e fala não. Gente, a criança tem a fase do não. Aí vai pra escola. Eu gosto de observar a criança dentro do campo escolar. E como eu lido também com famílias que são formadas através da adoção, existe essa questão, né? Aí já é a adoção. Opa, ele é assim porque foi adotado. Ele é assim porque ele veio do ambiente porque foi adotado. Não, ele está explorando esse ambiente. Então, como eu posso orientar esses professores a ter esse manejo, né, essa demanda aí, entender o que faz parte do desenvolvimento infantil e o que faz parte de um trauma, que veio de um trauma. E como esse novo ambiente, que a epigenética oferece isso pra gente, de que pode mudar, pode ser um ambiente de transformação. Você não é o resultado. Nisso, né? Exato. Não, você não é o resultado daquilo que o ambiente veio, de onde você veio, fez com você. Você pode mudar. Por quê? Você pode adquirir novos hábitos. Mas, para a criança se desenvolver, ela precisa de um ambiente que proporciona esse desenvolvimento. Um exemplo aqui. Se eu te der um carocinho ali de feijão, sei lá, uma semente, se você deixar sobre o móvel da sua casa e nem olhar, não vai acontecer nada. Ela vai continuar ali, desenvolvendo
não, vai ficar parada. Agora, se você tem aquele cuidado necessário que essa plantinha, que essa sementinha precisa, ela vai se desenvolver e vai proporcionar, de fato, essa mudança. Ah, mas ele já chegou com uma sequela. Ah, ele está na escola, ele faz bagunça. Alguém já parou para escutar essa criança, para entender o que está acontecendo? Eu me lembro que uma vez eu atendi um menino que na primeira sessão ele virou para mim e falou assim, você vai acreditar em mim? Eu falei, vou acreditar em você? Por que isso é tão importante? Ah, porque ninguém acredita. Eu falo, ninguém acredita. Todo mundo duvida. E você começa a conversar, você dá ouvido para uma criança, para ela ser criança. E a criança fantasia. Aí, às vezes, conta uma coisa lá na escola, aí os professores reportam para os pais, ah, tá inventando uma mentira, é um menino mentiroso, já puxou o parente. Não, gente. Ele está criando. Ele está imaginando, é o desejo dele. E já, algumas pessoas já se classificam, nossa, está mentindo, isso está errado. Escuta. Nós precisamos estar dentro desse campo de escuta. Ah, mas eu sou pai, eu não estudei, eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo. Mas é importante ter essa escuta, para você entender o que seu filho está dizendo. Porque às vezes nós estamos escutando com a nossa vivência, com a nossa experiência, dor. Com a nossa dor. E minimizamos o sentimento do outro. E entra um fator muito importante aqui, conhecer as nossas emoções. Tem pessoas que não têm contato com o choro porque desde criança escutou que chorar é coisa de fracote. Ou que chorar... Não, homem não chora. A mulher, tá vendo? E o chorar é a primeira reação que a gente tem quando a gente nasce. A gente nasce, a gente chora. A gente tá se o bebê não chora, a gente chora. A gente está com dor, a gente chora. Né? É o primeiro contato de comunicação que a gente tem. Então, se aquela criança chora muito, o que essa criança está querendo dizer? O que ela está pedindo? Né? E a gente estava conversando naquele dia sobre a escola. As crianças, elas vão reproduzir. Então, elas vão reproduzir lá abandono, vão reproduzir a dor, vão reproduzir violência, vão reproduzir. E muitas vezes, os profissionais, eles não estão preparados para receber. Porque, como a senhora está falando, eles não suportam ouvir, ou ver, ou fazer parte daquele lugar do outro, aquele lugar bagunçado, aquele lugar barulhento, aquele lugar que me proporciona irritação, que me proporciona dor de cabeça, que me proporciona raiva, que até proporciona agressões, né? Tem muitos profissionais da educação que agridem porque não suporta, ou adoecem porque não suporta, né? O que tem naquela criança, o que tem naquele comportamento, o que tem que aquele profissional não está preparado, né, para receber a dor daquela criança que está chegando. A criança não vai saber dizer. Exato. Isso me fez lembrar uma colega, ela é professora, e ela é tida como aquela professora que os meninos problema coloca na sala dela. Põe na sala dela. E ela sempre compartilha comigo algumas situações. Aí um dia ela mandou um vídeo e falou assim, olha, esse foi o menino que colocaram na minha sala, que falaram que ele era o menino mais atentado do colégio. E falaram, coloca na sala dela que ela dá um jeito. Eu falei, o que você fez? Deixei ele participar. Ele fala. E ele é criativo. E agora ele entendeu que ele precisa falar, mas o outro também. Ele compartilha, ele fala das ideias. Uhum. E isso, quando a professora teve esse olhar, ele começou também a se desenvolver, né? A estrutura do aprendizado. Muitas vezes as pessoas acham que não tem nada a ver. Emocional com o aprendizado, tem tudo a ver. É a junção. A criança só aprende quando ela se sente pertencente. Criança com medo não aprende. Vamos lembrar aqui, na minha época era assim, viu, gente? Quando a professora de matemática entrava na sala, ó, prova oral, chamava um aluno lá na turma, lá na frente, começava a fazer perguntas. Aí falava assim, dava aquele famoso apagão, né? Ixi, lembrei de nada. Porque você ficou com medo. Medo de quê? De errar, de servir de chacota para os colegas. De reprovação. De reprovação. Então o seu cérebro já entrou em estado de alerta. Ou bate ou corre. Você não vai fazer nenhum dos dois, não, você fica ali assim, né? Não sei. Vai fazer uma prova, a carteira de habilitação. Muitas pessoas são reprovadas. Nossa, eu sei dirigir, mas me deu um nervoso
Ai, eu tremo as pernas, dá bambeza, esqueço o que eu fiz durante as aulas, porque está com medo. Então, o nosso cérebro, quando está em alto momento ali de estresse, ele não aprende. É Uhum. o bater ou correr. Uhum. Isso precisa Exatamente. ser levado em conta. Então, se esse ambiente escolar está com uma certa agressividade, essa criança ela acredita, né, que ela vai ser agredida, ela não vai estar ali preparada para receber esse acolhimento, ela vai estar também em estado de alerta. Uhum. Uhum. E aí aqueles meninos que vão replicando a agressividade, e xinga, e briga. A Elisângela está falando, me dava medo, coisa assim, me dava medo. E é isso, a gente fica com medo. E é importante termos consciência desses sentimentos, de saber que do medo, da raiva, do nojo, da vontade, assim, você fica estressado. Como você fica quando E está que isso faz nervosa? parte da nossa estrutura. Exato! Não adianta negar isso. Ah, eu nunca fico com raiva, sempre pacífico. E de repente, bum! Ah, eu tava com raiva, perdi a razão. Mas porque não entrou em contato com essa emoção antes, é algo desconhecido, que ela só vem na Você explosão. sabe que antes da gente começar, eu fiquei pensando, porque eu fico um tempão me preparando para isso, pensando sobre, para até a gente não fugir do tema, né? Porque se deixar, a gente expande isso e vira, né? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, dá até para a gente colocar, fazer uma analogia da saúde mental num cruzamento. Né? Você falou do carro, eu me lembrei que eu estava pensando nisso. Num cruzamento. Então, eu posso passar por esse cruzamento se olhar para os lados e eu pensar que os lados são as minhas questões, né? Eu posso atravessar? Posso, mas eu vou passar ilesa? Não sei, né? Vou passar ileso? Vou passar sem ser atingido? Não sei. Pode ser que você não saia atingido, mas pode ser que lá na frente você tenha uma multa. Pode ser que lá na frente você seja cobrado. Pode ser que lá... Então, se você tem um cruzamento e tem uma placa dizendo cuidado, atenção. O que custa você parar e olhar para essa placa e dizer por que eu preciso prestar atenção? No que eu preciso prestar atenção? Então, pode vir alguém me atropelar, pode vir alguém bater em mim, pode vir alguém me machucar, pode vir alguém agredir, pode vir alguém... Então, eu preciso... E isso, para mim, como é? Né? Isso, se eu atravessar, né? Eu posso fazer isso? Pode, mas devo? Não sei. Quer dizer que isso você vai passar ileso? Também não sei. Né? Eu estava comentando naquele dia, né? Da palestra do professor que teve no Café Filosófico. Cara, ele foi extraordinário. Quando ele falou, alguém perguntou para ele, e perguntou num tom de ironia. Para que serve a psicanálise? E ele parou. Gente, foi uma coisa extraordinária. Eu compartilhei isso com o grupo da escola. E aí ele olhou e falou, para nada. A gente pode pensar que a psicanálise ela é um espelho. Você pode sair de casa sem olhar no espelho? Pode. Você não precisa se olhar, né? Naquele momento você não escolheu se olhar, se arrumar, se olhar e se arrumar. A mesma coisa é a psicanálise, você não vai se ver. Então você pode seguir com o seu desarrumado, né? Com o seu sintoma, com o seu desajuste emocional. Você pode seguir adiante com isso. É uma escolha sua. Né? O espelho, o que aquele espelho está querendo dizer para você? Olha, tem alguma coisa errada aqui. Olha, sua camiseta está ao contrário, né? Olha, tem uma remela no seu olho, né? O quanto você olha para as suas dores, o quanto você olha para você, né? O quanto você... E agora, até voltando até para a formação mesmo, a importância que eu dou na primeira aula. Gente, cadê os alunos? Eu vi umas caras conhecidas aí. Dá um oi aí. Os meus tchuchucos. Gente, pensa numa turma top. Vamos falando oi aí, para eu saber quem tá. Eu vi que a Lourdinha tá, eu vi que a Luana tá. Enfim, desde o início eu falo. A primeira... Ari, tá começando agora. Seja bem-vinda, viu, Ari? O Abra, Lourdinha, um beijo. Ai, a Lili, gente. Gente, essa turma é top. Essa turma, Tatá. Ai, Tatá. Abra, um beijo,
viu? Um beijo. A Lili estava falando com ela agora há pouco, que ela veio trazer uma questão. Eu falei, Lili, não consigo falar agora. Daqui a pouco a gente fala. Enfim, então, desde o início, eu sempre falo... Clau, minha amiga! Beijo, Clau! E aí eu fico tendo a maior atenção voltada para eles, né? Eu sei que nem todo mundo consegue ter inicialmente um contato com a análise, mas eu sempre friso a importância desse cuidado. Porque que condição que nós vamos ter de atender se a gente não conseguir se entender, se a gente não conseguir se escutar? Como que eu escuto o outro se eu não criar intimidade com o meu inconsciente, se eu não entender as minhas dores, né? Que condição que tenho eu? Vou atender? Vou, né? Eu divido até aqui com vocês. Durante a minha jornada na psicanálise, eu fiz muitas supervisões. E foram supervisões, assim, umas de grande, assim, valia, pessoas extraordinárias, mas também passaram pessoas que não estavam tão preparadas assim para o atendimento, porque não deram continuidade na própria análise, não deram continuidade à sua escuta, né, às suas dores. Então, o que acontece? Essa pessoa que vai atender a outra, né, esse profissional, esse analista que vai atender um indivíduo que chegou ali com as suas dores, e se essas dores forem similares às dores deste profissional, vai ter um choque e que essa pessoa não vai conseguir dar sequência, né? Se não é assim que funciona, não dá sequência. Então, se você vai atender, eu quero ser um analista, eu quero ser um terapeuta, eu quero ser... Se você não manter a sua saúde emocional em ordem, cuidada, né? Se você não der atenção às suas dores, você não vai conseguir dar atenção à dor do outro. E é o que acontece, que a gente está falando sobre estes profissionais também, da escola, no próprio trabalho, né? Em qualquer ambiente, isso adoece o ambiente, né? O ambiente escolar, qualquer ambiente profissional, o ambiente analítico, e é uma coisa que a gente não pode permitir. Então, desde o início, eu sempre menciono na primeira aula, é a primeira coisa que eu falo. Se não entrar em contato com as próprias dores, se não entrar em contato com os seus traumas, com as suas angústias, com as suas ansiedades, se você não entrar em contato com o seu eu, você não vai conseguir, você não vai ter condição de ouvir o outro, né? Você não vai ter condição de ouvir o outro. Então, geralmente, né, isso deveria ocorrer em várias instituições, em várias escolas. Mas, infelizmente, para muitas escolas, isso não acontece. A gente sabe disso. Porque quando a gente faz a supervisão, não é assim. A gente vai falar com um profissional, a gente pergunta: você faz terapia? Você faz uma análise? Você passa por algum profissional? O que a gente escuta, assim? Então, faço. Então, eu parei. Porque eu não preciso. Não, mas eu vou voltar. Quando começa a embolar, não, meu filhote, peraí. É uma questão muito simples, né? Vamos falar de um ponto assim, como eu lido com as minhas emoções. Eu escutei essa semana aquele cantor, Seu Jorge, adoro, ele falando que ele começou a fazer terapia e a terapia ajudou a ele enxergar o problema de uma forma diferente. E é entender que, às vezes, o problema não tem que ser resolvido. Quem precisa lidar com aquilo é ele. Ele que precisa ter esse autocontrole, ele precisa que entrar em contato com as